noite, gente! E aí, povo, tudo certo? Prontos pra DR? Acho que não vai ter DR, mas não posso garantir também, né? Brincadeira, gente. Vamos falar um pouquinho hoje sobre como é que é empreender em casal, né? Sendo um casal aí 24 horas por dia juntos na vida e no trabalho também. Não sei se tem casal por aí assistindo a gente, se tiver, dá um alôzinho pra gente saber aqui. E perguntem aqui também, né, pra tornar essa conversa mais dinâmica, mais legal aqui, pra ver também o que vocês têm curiosidade de saber um pouquinho desses bastidores, né? Bastante gente tem curiosidade, né? Acho que nem todo mundo... bastante pessoas estão juntas, né? Seja casal, seja pai e mãe, seja irmão e tal, em dupla, amigos, enfim. Mas bastante gente também empreende sozinho, né? E tem dúvida de como é que funciona quando tem mais de uma pessoa, né? Principalmente quando é um casal. Inclusive, né, parabenizar o povo aí que empreende sozinho, que olha, se a gente em dois aqui já passa perrengue, né? Já não dá conta de fazer tudo. Quem faz sozinho, olha, tem que tirar o chapéu mesmo. Não, porque... olha, é ninja, hein? É ninja, porque é bem assim. Olha, sozinho fazer tudo, porque querendo ou não, né, amor, tendo duas pessoas, além de dividir as tarefas, tem uma questão também de um puxar o outro, né? Quando a gente tá junto, às vezes um não tá tão motivado, o outro anima e vice-versa, né? Fora a questão de 1000 tarefas aí pra dividir, né? Que a gente sabe quando é uma marca pequena e a gente faz praticamente tudo, né? Deixa eu dar boa noite aqui pro Charles, pra Jennifer, pro Décio, que já chegaram por aqui, pra Maria Verônica, que legal, gente, bom ter vocês aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse tema, tá? Vão perguntando pra gente conversando aqui. Estamos aqui para bater um papo leve, gostoso, bem de boa. Hoje sem muita coisa técnica, né? Hoje mais um papo tranquilo aí. Então perguntem aqui que a gente vai conversando, tá? Acho que é legal a gente começar falando um pouquinho, né? De como é que a gente começou de repente a empreender como casal, né? Como é que a gente tomou essa decisão, assim? Na verdade, assim, a nossa empresa se mistura muito com o que é a nossa vida pessoal, né? Com o que a gente tem como objetivo de vida e conforme as coisas forem acontecendo, né? Porque a gente como casal veio muito antes da empresa, então a empresa meio que foi vindo aparecendo junto com a nossa história, né? A gente tá 17 aninhos juntos, né? Bastante coisa aí, desde a adolescência, então... a gente construiu junto, né? Muita coisa que foi dando origem ao tanto que a gente é hoje como que a gente... Sim, são até as nossas próprias carreiras, né? A gente é da mesma área, né? Começamos aí como publicitários, né? Então, desde das carreiras trabalhando em empresas diferentes, né? Mas ainda na mesma área, então a gente sempre tava, né? Sempre convergia para fazer as coisas juntos, assim, né? Sempre ajudava um no outro. A gente teve um blog, inclusive, juntos, A gente teve né? um blog junto, né? A marca veio a partir desse blog, né? O nome é Par de Vaso, mas não tem nada a ver com vaso, né? A gente tem um vídeo aqui hoje explicando tem, a nossa... né? Mas não começou assim. A gente tem um vídeo que explica a nossa história mais ou menos, mas o nome Par de Vaso não tinha nada a ver com vaso, tá? Era por causa do nosso blog, onde a gente usava roupas parecidas e tal, então o pessoal chamava de Par de Vaso e daí que veio o nome, né? E depois que a gente foi começar, né, a se encontrar aí com os vasos de concreto e acabou decidindo não, né? Entendendo que o par de vaso, né, realmente tinha a ver com o vaso. Mas a nossa vida sempre foi de fazer junto, assim, as coisas, né? Como a gente já tá há bastante tempo junto, né? Então, desde a parte da carreira ali, quando a gente começou a pensar em fazer alguma outra coisa, não necessariamente abrir uma empresa, né? No tempo do blog mesmo, quando a gente queria um lugar aí para colocar nossas ideias em práticas, né? Botar aí para fora o que a gente achava que era bacana também, a gente já pensou em fazer isso juntos, então o blog já veio pensando em ser uma coisa de casal, né? Então sempre que a gente para, né, para pensar alguma coisa, a gente sempre está pensando já é automático, né? Já é natural, assim, já é uma coisa para os dois, né? E não foi diferente quando a gente pensou, né, em abrir um negócio pra gente, né? Então quando a gente pensou em fazer alguma coisa aí de algum negócio,
já viemos, né, pensando em fazer isso nós dois juntos, né? Nós dois fazendo a Acho que empresa. tem muito a ver também com, assim, o nosso alinhamento de ideias e de coisas que a gente busca Sim, pra sim. nossa vida, né? Porque a gente tem coisas muito parecidas, né? Mas também tem coisas muito diferentes também, né? Em alguns pontos. Mas como a gente tá bastante Mas tempo, eu acho né? nesse termo também de vida, né, amor? A gente busca as mesmas coisas. Eu acho que quando tu tá num casal, independente se trabalha junto ou não, tu tem que ter esse olhar conjunto, assim, pro futuro, sabe? Se um quer uma coisa, outro quer outra coisa, às vezes pode acabar não dando certo, né? A questão do trabalho, né? Porque no namoro, ou enfim, o relacionamento pode acontecer, mesmo que busquem, né, em questão de trabalho e carreira, direções diferentes. Direções diferentes. Não, mas eu digo assim, amor, não em profissão, nem nada, mas em o que tu quer da vida. A gente, por exemplo, sabe que a gente quer... Sim. A gente, por exemplo, sabe que a gente busca uma vida mais leve, uma vida mais próxima da natureza. A gente sabe o tipo de trabalho que a gente quer fazer, a gente não quer fazer. Mas com certeza, entende, né? sabe? As Nesse direções mais sentido, sabe? Eu acho assim. que o resto, beleza, cada pessoa é única e vai ter, né, as suas peculiaridades aí. Isso aí nem entra em cogitação. Mas eu acho que quando se pensa assim, de onde quer chegar... O casal precisa estar bem alinhado, né? E eu acho que nisso, pelo menos nisso, a gente sempre teve muito... A gente sempre andou muito junto, né? Eu acho que foi bem automático essa questão de fazer as coisas juntos. A gente nunca parou e definiu assim, ó... vamos ter um negócio junto. Acho que não existiu exatamente esse momento, né? assim, né? Porque as ideias foram surgindo e a gente foi colocando elas em prática... Porque a gente começou a fazer, quando a gente começou também a fazer os nossos lados concretos, a gente não pensou em fazer como uma marca, né, ou como empresa, né? Isso a gente acabou identificando aí num hobby nosso que a gente já estava fazendo, né? Através aí da opinião das pessoas que a gente conhecia, das pessoas que a gente mostrou o serviço, o pessoal gostou. E a gente já estava fazendo aquilo junto, né? E depois que a gente identificou a opção disso virar um negócio, já estava fazendo junto, então não tinha como ser de outra maneira também, né? Exatamente. Uma galerinha nova aí chegando. A Silvia tá dando parabéns, meus parzinhos de vaso favoritos. Gente, aqui ó, a galera tá chegando, boa noite. A gente tá falando aqui sobre empreender em casal, né? Tem alguém aí empreendendo em casal pra gente conhecer um pouquinho mais? Diz aí pra gente saber Diz também. Aí pra a gente gente também é no curioso chat. pra saber quem tá no mesmo barco aí, quem tá fazendo sozinho. Dos nossos alunos tinha alguns casais, né? O pessoal do nosso DNA, que a gente sempre lembra que é um casal muito querido. Mas assim, perguntem pra gente o que vocês querem saber aqui no chat, pra gente saber, né? E poder bater um papo mais de acordo aí com as curiosidades que vocês têm aí desse universo que a gente pode contar, né? E se tiverem casais, melhor ainda pra gente, de repente, poder passar um pouquinho da nossa experiência nesse sentido, né? E ajudar ou se identificar um pouco com isso, né? Já identificar os perrengues que a gente passa, hein? É normal Na verdade, né? eu acho que a relação de casal no negócio é bem parecida com outras relações que tem mais de uma pessoa, de repente, né? Porque... Tirando a parte da questão pessoal, é muito assim dividir as coisas, né? As decisões, que rumo que a empresa vai tomar. Quando tem mais de uma cabeça junto, num geral, né? Acho que tem muitas coisas parecidas, né? Sim. Nesse sentido, assim. O Ricardo tá falando que ele e a esposa estão iniciando, que legal. Que bacana. Ela tá com cosméticos naturais e ele com coisas de concreto para agregar os produtos dela. Ai, que massa! É legal que vocês estão fazendo coisas diferentes, mas estão juntando, né? As duas ideias, isso é muito legal, né? Um colaborar com o negócio do outro. Que legal, gente! Não sei se todo mundo começa fazendo exatamente a mesma coisa, mas é legal também apoiar o outro nesse sentido, né? De repente achar um ponto em comum. Ali no caso deles, eles juntaram um produto, mas de repente pode ser um conhecimento em comum, alguma coisa que possa ajudar, né? E os dois acabam empreendendo em áreas separadas, porque o próprio empreendedorismo, né, já é um ponto em comum que se as duas pessoas fazem, se os dois estão nessa área, não estão trabalhando em empresas, né? O próprio empreendedorismo já é um ponto em comum que vai trazer muito assunto pro casal, assim, né? Muita coisa para aprender junto. Então,
Acho que só o fato de serem dois empreendedores já tem uma semelhança bem interessante, né? E esse negócio do aprender junto é muito legal, né? Porque tipo, quando a gente tá buscando uma coisa nova e tá buscando os dois juntos, assim, é muito bacana esse momento, assim, principalmente esse começo, assim, né? Se descobrir as coisas, né? Um vem com uma informação legal, aí tu vê que mesmo da gente estar estando bem alinhado aí com o que a gente quer com a nossa empresa, cada um tem a sua vivência, né? Cada um tem as suas experiências, né? A área descobre coisas que eu talvez não descobriria, né? Verdade. Desde conteúdos e referências que não são minhas, né? Que são delas e minhas também, então a gente agrega essas duas coisas, né? Verdade. Então, apesar de sermos bem parecidos, né? A gente agrega bastante coisa aí que um não agregaria, assim, que o outro não agregaria. Falando disso agora, tipo assim, lembro assim de situações que acontece que o Marcos está desenvolvendo uma coisa e ele é muito bom, assim, geralmente nas ideias que ele tem. E só que às vezes eu percebo um detalhezinho que ele não percebeu. Sim. E vice-versa, assim, justamente por ter esses olhares diferentes, em né? todas as etapas, né? Em tudo quanto é coisa que a gente está fazendo, às vezes não adianta, né? Quando uma pessoa está fazendo, ela está com a visão dela, né? Com as experiências dela, ela está enxergando de uma maneira, né? Mesmo que a gente não seja totalmente de fora, né? Somos do mesmo negócio, né? Mas quando o outro chega com o olhar dele, ele vai... Não, e isso agrega demais, né? Isso ajuda demais o negócio. Porque quando só tu tá vendo aquilo ali, às vezes tem essa dificuldade desse olhar de fora, né? Que é bem importante também. A M8 Ventura, ela tá perguntando sobre o local na casa para a produção dos produtos. E isso é muito legal de falar também, né? Bem curioso, assim. A gente, como um pequeno empreendedor, né? A grande maioria dos pequenos empreendedores começam trabalhando em casa, né? A gente ainda trabalha hoje, a nossa oficina fica embaixo da nossa casa. Um porão, né? Ali. E a gente montou ela ali, mas tá tudo no mesmo ambiente, né? Tá tudo no mesmo lugar. E essa questão de estar tudo no mesmo lugar, assim, tem os seus prós e contras, né? Tem a questão de estar muito pertinho, da gente desce aqui já tá na oficina, né? Questão de horário, a gente tem uma super flexibilidade de poder dormir um pouquinho mais que se a gente trabalhasse fora, né? De não precisar de tanto tempo assim para sair e se arrumar, poder acordar um pouquinho mais no horário que a gente planejou. Essa questão de almoçar, né? Subiu, almoça, 2 toques tá de volta ali na oficina. Essa questão da flexibilidade de horário de físico, né? Ajuda muito, assim, só que tem também outra questão de estar 24 horas no teu trabalho, né? Então, tem essas duas questões, no começo assim. É bem difícil, né, da gente tentar... Porque a gente se perde muito em querer produzir demais, às vezes, né? A gente se perde de trabalhar muito quando é pra mais. gente, às vezes é muito fácil da gente acabar trabalhando demais, né? E esquecer que tem a vida pessoal ali, né? Tem o resto... O dia que você precisa ter para você, né, para cuidar da casa, para cuidar dos bichos, para cuidar das plantas, enfim. Né? Às vezes a gente mergulha no trabalho, fica agarrado por estar pertinho, por estar no mesmo ambiente e acaba se perdendo nisso, né? Isso no começo é uma das coisas mais difíceis, eu acho, de conseguir dividir, né? Tá, beleza, eu quero trabalhar aqui, eu quero um dos motivos para ter o nosso negócio é para ter uma flexibilidade de horário, mas essa flexibilidade de horário ela pode acabar se virando contra você aí, que você acaba trabalhando demais no final da conta, né? Ou trabalhando em horários que não acabam rendendo, enfim, até você descobrir, né? Qual é o horário que é melhor para você trabalhar, né? Quais são os horários que você acha mais interessante. Dividir uma carga horária que seja interessante também durante a semana, né? Isso aí, dividir uma carga horária entre os dois. Isso. Começou a DR agora. Essa daí é a dificuldade. Essa é uma das maiores dificuldades que a gente tem. A gente já fez vários formatos diferentes, tá? E a gente nunca fica num só, porque funciona durante um tempo, depois a gente vê que já não tá tão interessante, a gente acaba mudando, enfim. A gente já tá há bastante tempo fazendo isso, mas a gente não chegou numa regra ainda, porque tá sempre assim, mudando. Eu sou muito mais diurna, gosto de trabalhar de dia, né? Começo a trabalhar mais cedo e tal, e o Marcos é muito mais noturno. Se deixasse, o Marcos trabalhava só à noite. E ele produz muito bem à noite, né? Só que, né, por N questões é complicado. E principalmente os dois trabalharem em horários diferentes. Fica aquela coisa, tipo assim, ó, quando eu tô descansando, o Marcos tá trabalhando. E quando ele tá trabalhando, eu tô descansando. E aí a gente nunca tá junto,
não vive a nossa vida, né? Então, Tem que se ligar bastante tem que nisso se também. ligar bastante. Assim, a gente ainda tá tentando achar um equilíbrio ideal, assim, pra essa situação, né? A gente Porque assim, as coisas tendem mesmo que a gente ache um formato bacana, né? Com o tempo elas tendem, pelo menos a nossa história, né? Durante um tempo fica tudo muito bem, de repente dá uma desequilibrada em alguma coisa, seja numa carga horária que tá pesando mais para um do que para o outro, né? Então, constantemente a gente tem que estar conversando com isso. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. Conversar. sim, conversar. com certeza, né? Porque se deixar para um ficar bravo com o outro, um que não tá achando que o outro não tá trabalhando mais que ele, enfim. Várias coisas podem acontecer que podem acabar influenciando na vida pessoal de vocês, né? Coisas que são relacionadas à empresa e vocês acabam. Então, conversem, né? Quando for assunto da empresa, conversem durante o horário de trabalho. E quando for assunto pessoal, né? Conversem fora do horário de trabalho. Eu tinha muita essa dificuldade de conversar, né? Depois que a gente começou a trabalhar e ter que lidar com situações, decisões todos os dias, assim, muita coisa que a gente não concorda, assim, demora a chegar num consenso, assim, eu tinha muita dificuldade, assim, em lidar com isso. Eu, inclusive, levei pra terapia para poder melhorar essa questão. E hoje, assim, tipo, já tá muito, muito melhor, assim, essa questão de não misturar as coisas mesmo, né? Discorda, tô brabo. E eu acho que isso também é uma questão de maturidade de viver o próprio negócio. Eu acredito eu que à medida que quanto mais a gente trabalha junto, mais a gente vai entender até onde vai, até onde não vai, e mais vai conseguir separar isso. Sim. Eu acredito, assim, que essa relação vai Hoje já tá assim. bem sussa, assim, né? Às vezes rola, né, discussões referentes ao trabalho, né? Seja com prazos apertados, enfim, N assuntos aí que pode dar pequenos atritos aí dentro da empresa, né? Mas a hora que fechou o computador, eu desliguei as maquininhas lá, beleza, tomo um banho, vamos lá assistir uma televisão, vamos ver um filminho, já desliga, né? A gente hoje eu acho que a gente já consegue mais, separar né? bem isso, assim, né? Mas é difícil, a gente difícil. demorou, né? Mas maiores desafios, né? É importante, se você está começando, né, já ter consciência disso, né? Tentar identificar, é difícil, mas quando a gente tem consciência fica mais fácil, né? Você saber se você às vezes está irritado com alguma coisa referente ao trabalho e fica emburrado depois com a pessoa ali que está junto com você, ou ao contrário, né? Aconteceu alguma briga lá alguma discussão no relacionamento e já trabalha o dia inteiro de cara fechada com a pessoa. Não pode, né, gente? Tem que saber separar as coisas. É difícil, não é fácil, né? Eu sei que é fácil eu estar falando aqui. Mas no dia a dia se mata um pouquinho, né? Claro, sempre vai ter discussão, sempre né, gente? vai ter, sempre tem o dia. Só não pode achar mais que isso é normal e que tá tudo bem ser assim. Não seja o tempo vai inteiro, acontecer, né? mas quando você tem que conversar sobre isso, não pode deixar isso virar uma coisa com frequência, né? Se está acontecendo com frequência, tem que parar, tem que conversar, tentar entender o que está acontecendo para melhorar, né, gente? Porque a gente quer trabalhar bem, quer viver bem, né? Por mais que tenham discussões e desavenças, a gente tem que saber conviver com isso. É verdade. Vamos ver as perguntas da galera aqui. Deixa eu ver. Peraí. A Jennifer perguntou em relação aos desafios, né? Eu acho que o maior desafio é essa questão de manter o relacionamento saudável dentro do trabalho, né? Tudo isso que a gente estava conversando até agora. O separar, né? Ter essa consciência de saber quando tu estás falando sobre trabalho, e tem muito isso de conversar sobre trabalho, porque às vezes tu tá num projeto que tu tá tão afim de fazer ele, que é difícil segurar, que é difícil tu segurar e tu quer conversar sobre ele, né? E tipo, já é 8 horas da noite, a gente já tá lá sentado no sofá assistindo alguma coisa e você puxa aquilo, né? Às vezes tudo bem, pode acontecer, né? Mas tem que se ligar que não é saudável, por mais que pareça que os dois estejam afim de falar sobre aquilo. E que por mais que a gente goste de fazer o que a gente faz, né? Porque isso que dá a trabalhar com o que a gente gosta, né? Então, a todo momento quer trabalhar o tempo a gente inteiro. quer trabalhar, a gente quer falar sobre o trabalho. E às vezes realmente tá com uma ideia muito boa, beleza, se quiser anotar essa ideia para você não esquecer, tudo bem, né? Mas deixa para conversar sobre ela no horário do trabalho, né? Porque isso vai ajudar vocês a desligar um pouquinho, porque é muito importante desligar, gente. Isso é uma coisa que eu aprendi com a área, assim, né? Tipo, eu demoro muito tempo para desligar, por isso que eu acabo ainda, né? Não, se deixar, ele não sai da oficina. E se eu não desligar, eu preciso de um tempo, né, para descansar. Isso é mas é normal. particular meu. Não, mas todo mundo
precisa de um tempo para baixar a adrenalina. Pra baixar a adrenalina, né? A correria do trabalho, para mim poder realmente entrar num estado de descanso, assim, né? Então eu preciso tomar um banho, eu preciso tomar um café, eu preciso deitar um pouquinho, né? Tipo, se eu parar de trabalhar agora e tentar ir dormir, eu não vou dormir, né? Eu vou ficar com a cabeça a milhão ali, vou ficar pensando em milhares de coisas ali e vou acabar dormindo de madrugada. Então é importante ter consciência disso, né? Conhecer o teu tempo ali, o teu reloginho biológico, saber assim, ó, preciso parar, sei lá, 3, 4 horas antes para mim começar a baixar. Beleza, então te organiza para isso, né? Então é difícil a gente ter consciência disso. Mas a gente acaba tendo depois que vê que tem coisa errada, assim, né? Porque assim, ó, gente, a gente vai trabalhando, até chegar a hora que dá uma zebra aí e que o nosso corpo começa a dar sinais aí de que alguma coisa está errada, tá? Seja fisicamente corpo, questão de dores, tendinites e todas as ites possíveis, seja questão mental mesmo, de dar um parafuso aí. Tipo, eu tive uma crise de ansiedade, mas não foi especificamente por causa desse trabalho, foi por causa da antiga profissão. Começou com a antiga profissão, né? Mas chega uma hora que o corpo grita, sabe? Então, a gente, pra evitar que a gente chegue nesse ponto, a gente precisa dessas pausas. Assim. Quando a gente começou no nosso negócio, foi exatamente um dos motivos também foi isso, né? A área teve crise de ansiedade, eu também tive crise de ansiedade, fui parar no hospital aí com suspeita de ataque cardíaco, assim, tive que fazer eletrocardiograma, enfim, fiquei lá com suspeita de problema de coração e no fim era estresse, né? Então foi nesse momento, mas né? Não vale a pena, gente. Nem que seja o melhor trabalho do mundo, a nossa saúde não vale a pena, tá? E foi nesse momento que a gente deu, assim, a martelada final, assim, de tipo, não, vamos realmente largar os nossos empregos e vamos tocar a ficha aqui no nosso negócio. E por ter vindo dessa situação, né? Desde o começo a gente sempre prestou muita atenção nisso, né? Para não acontecer de novo. Não acontecer de novo. Porque mesmo que seja um negócio nosso, mesmo que seja um negócio aqui na nossa casa, mesmo que seja um negócio que a gente gosta, a gente precisa ter cuidado com a nossa saúde, né? Tanto a física quanto mental. E é uma coisa que a gente tem que estar o tempo inteiro se cobrando e se lembrando, assim, porque é muito fácil se perder. Tem dias que a gente precisa ainda trabalhar um pouco a mais, se esforçar um pouco mais, mas principalmente por ser um negócio pequeno e que tá numa fase de desenvolvimento, assim, né? E por serem 2 pessoas, enfim. É muito da questão do empreendedorismo também, esse esforço a mais que a gente precisa ter, né? Mas tem que tomar cuidado para esse esforço a mais também não acabar estragando o que de melhor tu buscou, né? O que te motivou a seguir essa vida. Então a gente tenta, né, tomar cuidado, assim, a gente tenta pensar que isso é temporário, né? Que o nosso objetivo pra frente não é se matar trabalhando. A gente adora trabalhar, mas a gente quer viver também. Tem uma pergunta muito legal aqui da Silvia, ó. Como é que a gente faz os afazeres da casa? E isso também é muito em relação a misturar as coisas, sabe, Silvia? Eu tenho um pouquinho mais de agonia, assim, com a bagunça, com a sujeira e tal. Então, pra mim, eu acho que é muito mais difícil do que pro Marcos lidar com o fato de conseguir trabalhar com a casa um pouco desorganizada, assim. A gente tem 3 cachorros, tem um monte de planta, não sei o que, então é bem difícil a gente conseguir deixar tudo em dia, né? Tudo redondinho, assim. Então, assim, também tem que tomar cuidado para não misturar, porque se eu tô trabalhando, se eu tô no horário que eu defini para trabalhar, se eu pego e olho ali uma louça suja, também não dá para eu parar e ficar lavando a louça, sabe? Não dá para eu ficar fazendo as tarefas de casa no horário que eu determinei para fazer o meu trabalho. E isso é muito difícil, tá? Isso eu lido diariamente, assim, com isso. Tem dias, assim, como hoje, tipo, agora a gente tá numa fase que a gente tá muito focado em finalizar o curso, né? Pra disponibilizar pra vocês. Então, assim, a casa tá uma zona. Porque, assim, ó... Mas a gente sabia que ia ficar assim. Não, mas, amor, é questão de prioridade. Sim. É questão de prioridade. Tipo assim, ou eu deixo a casa nos trinques, ou eu produzo para acabar esse trabalho específico que a gente tá mais focado agora, né? Então, assim, eu garro ali no computador, nem olho pros lados, assim, não ficar agoniada, baixo a cabeça e produzo, assim, tiro meu tempinho, vou lá na rua, respiro, olho as plantinhas e mais volto, sabe? Tipo assim, isso não é prioridade, lavar o banheiro não é prioridade, espera aí, banheiro, espera aí. A gente tá em quarentena também, né? A gente nem tem como trazer alguém pra ficar... Pra dar um help, também, né? Antes a gente tinha alguém que vinha de vez em quando, mas a gente prefere
prefere evitar enquanto a gente pode, né? E também é uma coisa que a gente vai se virando, né? Tipo, não é nada assim que, meu Deus, cai o mundo. É só um desconforto temporário mesmo, né? Mas é bem difícil, assim, o ideal é tu tentar imaginar como se tu tivesse um trabalho fora, assim, no teu horário de trabalho tu não estaria lavando a louça, não estaria varrendo a casa. Então o ideal é pensar dessa forma, né? Porque se deixar... Por mais que você tenha o seu negócio, que um dos motivos para você ter o negócio é ter essa flexibilidade, é legal você ter esse pensamento também, né? Tipo assim, se você estivesse trabalhando no emprego normal, você pararia para fazer isso que você vai fazer agora? Tipo, é legal para você ficar puxando a sua orelha às vezes para você não ficar flexibilizando demais, né? Então, de vez em quando, ficar te perguntando, toda vez que for fazer alguma coisinha que não é exatamente o que você era para estar fazendo, se faz essa pergunta que ajuda. Tipo, né? Você mesmo ali vai ali já dar uma conscientizada e talvez nem pare para fazer essa coisa. Assim. A Novo Acalanto comentou que a maior dificuldade dela é essa de se desligar, Marcos. Ela trabalha praticamente sozinha, a parceira dela consegue dar uma ajuda, né? Mas ela tem pouquíssimo tempo disponível. Não, esse desligar é complicado, né? E assim, ó, em uma pessoa já é difícil desligar. Imagina quando tá assim, duas pessoas que moram juntas, que são um casal, desligarem juntas, sabe? Porque se um desliga e o outro tá na pilha, é muito complicado, né? A M8 Ventura perguntou também, amor, que dica a gente daria para quem produz em apartamento pequeno, se a gente tem alguma experiência com essa situação, né? Eu já morei em apartamento antes do Marcos da gente morar junto, né? A gente morou junto em apartamento também. Claro, morou há algum tempo, mas aí logo em seguida a gente se mudou para essa casa, né? Mas assim, a gente teve a sorte, né, de morar numa casa bem grande, assim, com mais cômodos do que a gente até precisa de fato, né? Porque quando a gente saiu, a gente já tinha ideia que queria fazer A gente já queria uma coisa, casa, né? Quando a gente foi né? procurar uma casa, a gente já sabia que não tinha o par de vaso ainda, mas a gente já sabia que ia querer começar alguma coisa. Eu já sabia que ia querer precisar de uma oficina para fazer alguma coisa, seja para mexer com ou um concreto, quarto madeira, extra com escritório, isso a gente já até a gente já buscou, né? isso quando a gente saiu do apartamento, né? Então já ajuda, né? Então a gente já pensou nisso já nesses espaços. Mas eu vejo que é possível, tá? Fazer em apartamentos. O que mais vai pegar talvez seja a questão do barulho mesmo, né? Porque a gente, no nosso processo aqui, a gente usa algumas ferramentas elétricas, acabam fazendo um pouco de barulho. Então tem que se ligar um pouco nisso, né? Questão de horários aí, provavelmente tu vai ter um horário restrito para trabalhar com esse tipo de ferramenta. Mas acho que dá para se organizar e fazer isso sim. Qualquer cantinho dá para fazer, tá? Tem aluna nossa que também falou que tem um apartamento pequeno e está produzindo lá. Eu acho que se organizar direitinho, né? Tem que fazer algumas adaptações, né? Porque como o espaço é pequeno, principalmente a questão da sujeira, né? Você vai ter que fazer adaptações aí para conter essa poeira, conter essa sujeira para que não espalhe para casa. Mas eu acho que qualquer cantinho aí, qualquer lavanderia, dá pra gente começar o nosso processo aí. Só organizar direitinho, né? Conhecer bem os procedimentos, os processos, pra saber onde que precisa ajustar, né? Esses processos de lixa, principalmente, né? Eu já dei de dica de fazer tipo como se fosse um box de um banheiro, sabe? Que tem aquela cortininha com plástico. Assim. Isso, você pega um cantinho de algum ambiente, um cantinho de uma lavanderia ou um cantinho de algum quarto, você isola com esse plástico, né, para que toda sujeira e poeira não venha pro resto da casa. Isso já vai ajudar bastante, né? Já cria um cômodo que separa da casa também, para não ficar pirando de ver trabalho o tempo inteiro, né? O ideal e essa divisão física, né, é uma coisa que talvez seja uma das mais importantes também. A área, quando a gente começou antes de trabalhar com os vasos ainda, né, nós somos publicitários, né, a gente saiu das empresas que a gente trabalhava, mas a gente continuou durante um tempo ainda fazendo freelance, né? Trabalhando com home office. E no começo, né, eu trabalhava no sofá, trabalhava na cama, enfim, trabalhava na mesa e tal, e a Ari sempre pedia, né, a gente tinha um quartinho lá que era o quartinho da bagunça, né? Vamos organizar aquele quartinho, vamos fazer um escritório e tal, assim, pra gente trabalhar. Eu não dava muita bola, assim, não, beleza, vamos fazer porque tu quer, né? Tu acha que precisa, assim, não, precisa de um lugarzinho separado. Depois que a gente fez esse lugar separado, gente, é outra coisa, assim, tipo... Bem diferente. Porque mesmo que a gente parasse de trabalhar, a gente está no mesmo ambiente que a gente estava trabalhando. Então, se eu trabalhava no sofá, era o mesmo sofá que eu parava para ver TV, né? E mesmo eu não estando trabalhando, de alguma maneira eu me sentia que ainda estava no mesmo ambiente, parecia que estava sempre... Nunca desligava, sabe? Então,
o fato de a gente conseguir dividir isso fisicamente é muito bacana. Assim, depois que a gente separou o escritório para trabalhar lá no escritório, é muito mais fácil de, daqui dessa porta para dentro eu trabalho, daqui dessa porta para fora é a nossa casa. Eu sei que não é a realidade de todo mundo, né? Não, pode ser que tenha um lugar que não exista isso, mas às vezes um cantinho, gente, uma areazinha externa ali como é que chama? Sacadinha, ou bota um computador ali, ou faz uma salinha ali para te trabalhar, enfim, qualquer cantinho que você delimite esse espaço físico. Olha, aqui nesse espaço eu trabalho e daqui para fora não é mais trabalho. Eu sei que parece bobo, parece pouco, mas depois que você começa a fazer, você entende que isso faz diferença. Te ajuda a desligar melhor. Assim. Então, verdade. Uma separação física talvez seja uma das coisas mais bacanas aí para pensar num primeiro momento, né? Ó, a Nova Calanque tá falando justamente dessa questão de desligar, ó. Ela falando, depois que ela desce, ela fica mexendo no Instagram, nos vídeos, nas fotos, todo o tempo pensando no trabalho. É punk. Esse negócio de desligar o celular também, né, gente? Desligar, tipo, largar final de semana, largar enquanto não tá funcionando, o mundo não vai acabar. Isso aí também ajuda bastante, tá? Esse detox digital, como dizem. Ela também tá falando, tá tentando se organizar, porque senão a gente surta, né? E que o estresse acaba rondando e se torna algo desgastante ao invés de prazeroso. E claro, reflete no nosso relacionamento, com certeza, né? Tem que cuidar, e não né? só sendo casal, né? Porque reflete no relacionamento, quando a pessoa não tá bem no trabalho, reflete em qualquer relacionamento, né? Trabalhando junto ou não, né? E acho que essa questão mesmo, assim, de tomar esse cuidado para não transformar o que é bom numa coisa ruim, né? Tipo, várias coisas. Teu relacionamento ser bom, acabar se tornando desgastante, ou ter muita discussão, muita briga, enfim, chegar num ponto, né, que não seja legal pro casal. A questão do próprio trabalho, porque a gente começou a trabalhar com artesanato justamente para essa questão de propósito, porque a gente queria fazer algo com prazer, algo, né, do jeito que a gente imaginou, com cuidado, com carinho, enfim. E a partir do momento que esse trabalho se torna uma coisa que tá te trazendo coisa ruim, assim, tá se tornando desgastante, estressante, aí fica complicado, já não tá mais valendo a pena, né? Não que vai existir o trabalho dos sonhos, que não vai ter nenhum desafio, que não vai ter nada pra momentos de enfrentar, estresse né? vão acontecer, né? A gente Isso só vai pode, acontecer. não pode tornar disso rotina, né? Não pode achar que é normal estar sempre assim, porque não é, né? Porque, claro, vão existir os altos e baixos, mas assim, como qualquer trabalho, todo trabalho, tá, gente? Não vai existir trabalho perfeito. Todo trabalho vai ter seus altos e baixos e isso é normal, mas é só mesmo esse cuidado de, sabe, manter aquele brilho no olho, né? Manter o brilho no olho de fazer o que tu tá fazendo do lado da pessoa que você gosta. Manter isso, porque senão não vale a pena, né? Porque senão não vale a pena. É muito legal as coisas que vocês estão dividindo aqui com a gente, né? Tem mais pergunta aí? Dá uma Mandem mais pergunta pra gente conversar mais sobre isso. Será que a gente já tá há muito tempo aqui? Deixa eu ver. A gente nem fala, né? Nossa, já passou bastante tempo. A gente nem gosta de conversar, mas estamos aqui. Se tiverem mais dúvidas pra conversar, podem mandar, tá? Assim, num geral, né, gente, tem todos esses desafios de trabalhar em casal, de empreender em casal. Essa questão de tomar cuidado, não misturar as coisas, espaço físico, relacionamento, conversar, não levar as coisas do trabalho para a vida pessoal. Mas posso dizer por experiência que tem mais coisas boas do que coisas difíceis, assim, sabe? A gente acha muito legal quando a gente vê outros casais empreendendo também, né? Porque é muito legal, assim, a gente poder dividir uma coisa que a gente quer fazer dar certo do lado da pessoa que a gente ama, sabe? Não posso falar muito que me emociona. Mas, de verdade, assim, faz muita diferença tu ter alguém legal do teu lado. Claro que se tu for empreender sozinho, ter uma rede de apoio, né? A família que te apoia, um parceiro, uma companheira, enfim. Claro que isso é muito legal. Faz muita diferença, né, no nosso trabalho, mas ter do teu lado, assim, o teu marido, a tua esposa, teu namorado, tua namorada, é muito legal, assim, é muito legal mesmo.
a gente tem mais liberdade, né, pra falar o que a gente acha, a gente compartilha de muitas coisas parecidas, como a gente estava falando lá no começo, né? E a gente torce junto para as coisas darem certo, sabe? A gente comemora junto quando as coisas dão certo. Incentiva o outro, né? Incentiva é muito legal o outro, quando a gente identifica que a pessoa fez uma coisa que merece um reconhecimento, né? Uhum. E ter essa pessoa para te dar esse reconhecimento é bacana, assim, né? Tipo, às vezes você sabe que você completou alguma coisa que você queria e tal, mas quando você tem alguém ali que sabe, né, a história que você teve para completar aquilo ali, né, o trabalho que você passou para chegar completar essa tarefa, né, completar esse objetivo, né? Por estar essa pessoa pertinho junto contigo é bacana, porque quando ela reconhece de verdade, porque ela sabe todo o caminho que você percorreu para chegar ali, para conseguir isso. E até em coisas pequenas, assim, né? É isso que eu ia dizer, tipo assim, o Marcos é o cara da engenhoca, né? Que os alunos a gente já se afina junto, né? De tanta coisa que o Marcos inventa, improvisa e tal. E de vez em quando ele vem com umas ideias, assim, que eu fico chocada, assim, eu digo, como é que tu conseguiu fazer isso, sabe? E tipo, eu entendo a dificuldade, a importância do que ele fez ali naquela hora. Talvez se eu não tivesse trabalhando na mesma coisa, pra mim talvez aquilo não fosse tão relevante, sabe? Mas eu entendo a dificuldade que ele teve e o quanto que ele teve que se puxar pra fazer aquilo dar certo. Então, isso é muito legal, né? É massa. Ai, deixa eu ver os comentários aqui da galera. Que bonitinho, que legal. Interessante essa pergunta do Ricardo. Se a gente tem salários ou se isso é compartilhado, né? Isso é muito importante também num negócio, né? Tomar uma decisão. No caso, como a gente é um casal, tudo que a gente recebe é compartilhado, tudo é dividido. Tanto que entra quanto o que sai, né? Então, no nosso Antes caso... da empresa, a nossa organização financeira já vinha caminhando dessa maneira, né? Existia a receita nossa, né? A receita isso é casal. opcional, né? Tem casal que separa, tem casal que divide. Isso. Mas no nosso caso, a gente achou mais interessante dividir tudo. E a gente não tem salários individuais, a gente acaba dividindo tudo, né? Mas independente de não ter salário individual e tal, é muito importante que tu defina, né, como empresa, qual vai ser esse custo de salário, independente se vão ser 2 salários, se vão ser um salário só, é muito importante ter isso muito bem definido, né? Depois ali com o dinheiro da empresa é uma coisa, o dinheiro pessoal é outra, né? Então... No começo é muito difícil de a gente conseguir fazer isso, porque como uma pequena empresa, né, gente, pelo menos no nosso caso aqui, a gente não tinha capital de giro quando a gente começou a nossa empresa, né? Então não tinha como a gente ter parado de trabalhar e começar uma empresa e todo o dinheiro da empresa fica só para a empresa e a gente recebe só um salário, sendo que, né, nas nossas carreiras a gente já tinha, né, um salário X e agora tem um valor que no começo era menor, né? Então é difícil nesse começo a gente não tirar esse dinheiro, a gente sabe disso, né? A realidade de no começo realmente não dá, né? O dinheiro que vai gerando do vaso você vai pagar suas contas, que não são só as contas da empresa, né? Mas ao mesmo tempo é muito importante você priorizar essa divisão, porque é só depois que você divide isso mesmo, né? O que é da empresa, o que é da casa, o que é pessoal, o que é trabalho, que você começa a organizar melhor a sua empresa financeiramente, né? Desde a precificação dos produtos, né? Que isso precisa entrar, né? Isso, enfim, toda a receita, a saúde financeira da empresa, né? Enquanto a gente não faz isso, dificilmente, né, o negócio vai fluir bem, assim, né? Mas a gente entende que no começo é um perrengue, né? Que a gente precisa realmente tirar isso, mas já tenham em mente, se vocês estão começando, né, que precisa dividir isso o mais cedo possível, tá? Eva Arte está perguntando quando a opinião não é a mesma, como é que a gente lida com isso? Dá uns DR de vez em quando, não né? tem aquela máxima, a intimidade é uma... A intimidade é uma bosta, não é? A intimidade é uma bosta. Porque assim, né, gente, a intimidade é boa por um lado, mas também por essa questão é complicado, né?
Assim, a gente tenta se manter o mais civilizado possível, é claro, né? Às vezes respira fundo e se mantém naquela. É trabalho, é profissional. Porque se fosse no relacionamento... Não, a gente ri, mas é difícil, tá? No dia a dia, assim, é muito normal a gente não concordar em um ponto. Acontece bastante, né, Marcos? De pequenas decisões, assim, de fala desse jeito, não fala desse jeito, isso funciona, não funciona. Tipo, é normal discordar e é saudável, né, a gente discordar. E de vez em quando é mais difícil pra gente chegar num consenso. Mas assim, a gente sempre chega num consenso, né? A gente vai dos argumentos aí que cada um acaba trazendo pra discussão, né? Mas... É difícil deixar o emocional de lado, né? Porque às vezes mesmo com argumento, né? Às vezes tu quer por algum motivo, né? Mas hoje a gente já diminuiu o estresse, né? E a gente já entende quando a gente está fazendo alguma coisa porque a gente quer, né? E quando a gente está fazendo alguma coisa porque precisa, né? Dessa maneira é melhor mesmo, né? Hoje em dia a gente já tem mais claro isso, né? Sempre, né? Mas no começo era mais difícil, assim, né? Mas isso vai se construindo, tá? Isso é uma coisa que vai se construindo, mas da mesma maneira do que a gente falou até agora, né? Quanto antes a gente criar essa consciência, né? De que a gente tem o nosso desejo pessoal, né? A vontade de fazer as coisas da nossa maneira individual, né? E às vezes isso não é o melhor para a empresa. Isso, né? mas às vezes isso realmente é inconsciente, né? Às vezes você quer dessa maneira e você às vezes até cria argumentos, né? Para decidir daquela maneira, né? Mas é bom você sempre estar tendo esse autoconhecimento, né? Se perguntando a você mesmo o motivo por qual você realmente está querendo tomar essa decisão, né? E sempre pensar que é maior do que o casal, né? É a empresa, a decisão não é para a empresa, a decisão não é para, né? Não só, né? Para mim, para o Marcos, mas é para a empresa, para o nosso negócio, né? Qual a melhor decisão para o nosso negócio, né? E eu acho que assim como na vida pessoal, também tem muito a questão de confiança, assim, porque... tem coisas que mesmo eu, assim, não tendo tanto conhecimento e não sabendo se vai dar certo, assim, eu tenho que confiar no Marcos, sabe? Eu largo pra ele e eu sei que ele tem mais domínio de determinada coisa e eu preciso confiar que aquilo que ele vai tomar a melhor decisão que ele puder, assim. Tem muito disso também, Tem muitas pessoas que são muito centralizadoras e não conseguem, né, dividir o trabalho com outras pessoas, assim. Isso no casal tá obrigado a aprender a lidar na marra, né? Sim. Eu era bastante, principalmente em relação à criação do produto em si, né? Eu era muito centralizador. Não me deixa fazer nada. Hoje a Ari já participa de todos os processos, né? Às vezes eu preciso de ajuda, tô com um pedido maior, ela vem, ela já faz, ela já toca junto, né? Mas isso é coisa que a gente tem que ir aprendendo, ciumento. Mas a gente tem que aprender pro nosso próprio bem, pra nossa própria saúde e pra saúde do negócio também, sabe? Uma cabeça pensa melhor que duas, né? Não, duas pensam melhor que uma. Tá. Ai, amor, já tô trocando tudo já. Mas eu acho que quando é o casal, tu aprende isso na marra, assim. E é muito difícil. Mas um negócio que tu falou ali também é muito interessante a gente falar, que é quando você está empreendendo em mais de uma pessoa, em dois, você, antes de dividir as tarefas, parar para identificar, né, algumas pessoas já têm, né, algumas aptidões ou dominam melhor algumas áreas, né? Claro, tudo pode ser aprendido e tudo pode ser, né, incorporado também, mas num primeiro momento é interessante que façam essa divisão através desses quesitos, assim, né? A área, ela domina, ela é especialista em mídias sociais, né? Tipo, trabalhou a carreira dela toda em cima disso. Eu não vou pegar as nossas mídias sociais para fazer, né? Então, todo o conteúdo, toda a criação de conteúdo fica por conta dela, né? Eu sempre gostei de trabalho manual, eu sempre fui metido a criar coisa, gosto de uma gambiarra. Enfim, então, a criação de execução de produto, de botar a mão na massa e tal, fica mais para mim. Enfim, a gente vai dividindo também de acordo, né, com a necessidade, mas também com com a aptidão de cada pessoa, né? O que um domina melhor que o outro. Num primeiro momento isso é legal.
E como eu falei, tudo pode ser aprendido, né? Nada impede de eu começar a fazer as mídias sociais, a me ensinar e ela vir pro... Enfim, mas num primeiro momento... já existe uma divisão de acordo com as aptidões, isso, acho que num primeiro momento pode ajudar bastante, né? Entender o que um desenvolve melhor. E até mesmo pra frente, né? Porque certas pessoas aí têm mais facilidades ou preferem até, às vezes não é nem questão de facilidade, né? Assim, eu preferia que eu pudesse ficar mais nessa direção aqui, nessa área. Então, beleza. Então, todas as divisões daqui pra frente, quando tiver alguma coisa que se encaixa nessa direção aqui, você quem faz. Essa aqui eu já prefiro. Pelo menos quem tá à frente, quem puxa, né? Isso, né? Então, rolar essa divisão de acordo com o que gosta mais de fazer também é bem bacana, assim. É bem legal. Verdade. Muito obrigada, gente, por tantos elogios aqui nos comentários. A gente fica bem feliz que vocês gostaram desse papo, né? A gente também adorou. Por mim, ficava aqui mais conversando a noite inteira. Acho que a gente já vai encerrando, já estamos bastante tempo aqui conversando, senão a gente vai embora. Mas obrigada por terem assistido. Fiquem à vontade para deixar comentários aqui contando um pouquinho da experiência de vocês também, o que vocês acharam desse papo, né? E até mesmo trazer ideias aí de coisas que de repente a gente pode aprofundar para outras lives, para outros conteúdos também, tá? A gente vai adorar conhecer um pouquinho mais aí do dia a dia de vocês também. Mas se vocês estão pensando em empreender aí em casal ou dois e estão com medo de fazer isso, vão com medo, gente, com medo mesmo, porque é legal quando a gente se organiza, quando a gente faz isso com consciência, né? Quando a gente faz isso com conversa, né? Com muita conversa entre os dois aí, né? Serem bem abertos, dá pra fazer e é bem bacana. Então, super indico. Que bom que gostaram. Quem sabe a gente faz algo parecido aí outro dia de novo. Obrigada, viu, gente? Uma noite bem gostosa aí pra vocês, cheia de amor. E obrigada, até a próxima. A gente conversa mais sobre esse assunto. E amanhã tem conteúdo novo no Instagram, tá bom? Tchau, povo. Até mais. Boa noite.